Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, professora Débora Rico. Vamos comentar aqui as questões referentes à Lei 8.112, Regime Jurídico do Servidor Público Federal, na prova da UFSC, Assistente em Administração 2019, aqui em Santa Catarina. Então vamos observar essa questão aqui da prova. De acordo com o Regime Jurídico Único, a Lei 8.112, e suas alterações, assinale a alternativa correta. Remuneração é o vencimento de cargo efetivo, acrescido das despesas pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Eu tive aluno que saiu da prova, me comentou essa questão e disse: Débora, estava bem como estava escrito na lei, aquela coisa da remuneração, da pecuniária, da não sei o quê, estava certa. Cuidado, pessoal. O nosso cérebro, às vezes, nos engana, Eles pegam lá exatamente como está escrito na lei e modificam uma palavra, outra, e o nosso cérebro, às vezes, lê e não vê, Então, temos que ter muita atenção na prova. Está errado. Remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. E não das despesas, mas das vantagens. Errado pela palavra despesas. B, o vencimento, a remuneração e o provento é o que recebe o inativo, não serão objetos de arresto, sequestro ou penhora, nem mesmo nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. Por que está errado? O vencimento, a remuneração da pessoa tem caráter alimentar. Para sua subsistência, para ela fazer sua compra de supermercado, pagar o aluguel, a prestação do apartamento, enfim, tem caráter de natureza alimentar, a gente diz, o vencimento, a remuneração. Então, se a pessoa está devendo dinheiro por aí, por exemplo, deve dinheiro ao banco, tem alguma dívida, não pode, por uma decisão judicial, haver uma constrição judicial no seu vencimento, na sua remuneração, porque tem caráter alimentar. Agora, se essa pessoa tem dívida por aí, com um banco ou com quem quer que seja, e essa pessoa tem uma conta investimento, por exemplo, aí, por uma constrição judicial, arresto, sequestro ou penhora, eles podem ir lá e pegar a poupança da pessoa, pegar a conta investimento dela, mas não podem pegar, não pode haver constrição judicial no vencimento na remuneração, porque tem caráter alimentar, ok? Mas tem uma exceção para isso, que é justamente quando essa pessoa deve alimentos, pela mesma razão, pela questão alimentar. Então, se a pessoa é devedora de alimentos do seu filho, da sua ex-mulher ou até do seu ex-marido, aí pode haver a constrição judicial, arresto, sequestro, penhora, na sua remuneração, no seu vencimento, porque aí também essa dívida vai ter caráter alimentar. Então, aqui, nem mesmo errado, é salvo nos casos de prestação de alimentos resultantes de decisão judicial. É vedada a incorporação de gratificações e adicionais ao vencimento ou provento. É vedada? Não. Pode haver a incorporação de gratificações e adicionais quando a lei dispuser, quando forem em caráter permanente. Indenizações é vedado, mas gratificações e adicionais poderão ser incorporados conforme lei específica. As indenizações se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito. É o que acabamos de falar. Indenização, não. Aí tem vedação expressa na lei. Indenização não será em caráter permanente. Indenização não se incorpora ao vencimento, não forma a remuneração. Ok, pessoal? Então, olha só. Todas essas questões aqui nós abordamos em sala de aula, destacamos bastante aí quando fizemos o preparatório da UFSC. Última questão, que é a correta. O servidor em débito com o erário que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo de 60 dias para quitar o débito com o erário. Correta. Isso está disposto lá no artigo 47. Todas essas questões aqui estão previstas ali na parte do vencimento, remuneração, que fica ali nos artigos 40 e seguintes da lei. E aqui é expressamente o que está disposto no 47. Bom, mais uma questão que caiu lá na prova do assistente administrativo para a UFSC em 2019. Sobre a Lei 8.112 e suas alterações, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
Já pensou se eles colocassem de baixo para cima? Ih, um monte de gente ia errar por falta de atenção, hein? Fica ligado. Aqui de cima para baixo. Que aí vai vir VF, enfim. Opa! Ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio moradia constituem indenizações ao servidor? Correto. Ajuda de custo, diária, transporte, auxílio moradia são indenizações. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor, que no interesse do serviço passa a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio, mesmo em caráter provisório? Não. Caráter provisório, aí tem as diárias. A ajuda de custo é quando essa mudança é em caráter permanente. A princípio, em caráter permanente. Então, errada. A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Correto, pessoal. Previsão expressa na nossa Lei 8.112, lá no artigo 66, a lei fala exatamente sobre essa questão. Então, correta. Será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo? Falsa. A ajuda de custo, já falamos, já comentamos, é quando o servidor se desloca em caráter permanente. Agora, se esse servidor pediu o deslocamento, pediu uma remoção, ele não recebe ajuda de custo, ok? Outro ponto, se ele está reassumindo o cargo em virtude de mandato eletivo, que ele estava afastado porque estava atuando como deputado, como vereador, e está reassumindo o seu cargo de servidor, ele também não tem direito a essa ajuda de custo. Então, errada, não será concedida. Após cada quinquênio de efetivo exercício, o servidor poderá, no interesse da administração, afastar-se do exercício do cargo, com a respectiva remuneração por até 120 dias para participar de curso de capacitação. Como é que funciona a licença capacitação? O servidor trabalha um quinquênio, trabalha 5 anos e tem direito a 3 meses, né, para fazer um curso de capacitação. Então, não são 120 dias. Como que ficou a nossa ordem, então? Ajuda de custo, diária, transporte, auxílio moradia são indenizações? Verdadeiro. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação, mesmo em caráter provisório? Caráter provisório não. Falso. Gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem. Correto, artigo 66 da lei. Será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar ou reassumir em vantagem de mandato eletivo? Falso, não será concedida não. E a última também está falsa, porque a licença capacitação é por 3 meses, certo? Então, como é que ficamos? V, F, F. Letra A. Mais uma questão que caiu na prova de assistente administrativo da UFSC em 2019. Olha lá. Considerando o disposto na lei, identifique as afirmativas a seguir, se são verdadeiras ou falsas, de cima para baixo. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular das suas atribuições. Verdadeira. Vou apagar aqui para a gente poder preencher. Verdadeira. Opa! Inclusive, pessoal, vou dar um exemplo para vocês. João, servidor da UFSC, pegou o celular de um aluno e rachou na cabeça do aluno. João responde na esfera penal, lesão corporal grave, pode sofrer um processo crime e ser julgado lá pelo judiciário. Além disso, ele pode sofrer um processo cível e ter que indenizar esse aluno pela cirurgia de reconstrução do cérebro rachado, indenizar esse aluno pagando lá um novo celular para ele, já que ele destruiu o celular do próprio aluno. Então, responde aí 2 processos judiciais. E também pode responder um processo administrativo, ele fez isso como servidor. E aí, nos termos da Lei 8.112, ele pode sofrer um PAD e ter aqui uma pena até de demissão. Então, correta. Próxima, remoção ao deslocamento do servidor, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Perfeito. Lembra, redistribuição é do cargo, remoção é do servidor. A pedido ou porque a administração mandou de ofício, é no mesmo quadro, pode mudar de sede ou não.
São penalidades disciplinares, destituição de cargo comissionado, certo? O comissionado será destituído quando cometer falta punível com demissão ou suspensão. A advertência, certo? Destituição de função comissionada, nos mesmos termos do cargo comissionado. Suspensão, certo? Por até 90 dias nessa lei. Demissão, também. E o que está aposentado ou em disponibilidade, ele não é demitido. Ele teria cassada a sua aposentadoria ou disponibilidade se cometer na ativa falta punível com demissão. Então, certinha. Próxima, o servidor empossado em cargo público tem 30 dias para entrar em exercício contado da posse. Nada disso. O servidor é nomeado. Aí ele tem 30 dias da nomeação para tomar posse. Tomou posse, ele tem 15 dias para entrar em exercício. Eu gosto sempre de indicar para que vocês façam esse desenho antes, esse esquema, antes de marcar a bolinha na questão. Só para ter certeza que teu cérebro não te enganou ali na ordem dos fatores, só para ter certeza que você não vai errar por falta de atenção. Então vamos ler de novo. O servidor empossado já tomou posse. Tem 30 dias para entrar em exercício contado da posse? Errado. Tem 15 dias para entrar em exercício contado da posse. Falsa. Vamos botar aqui, falsa. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado, que não cabe mais recurso, e processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Sabe que esse termo só me deixa um pouco nervosa. Porque lá na Constituição Federal, eu tenho mais possibilidade para que esse estável perda o cargo público. E não só essas duas. Então me deixa um pouco tensa. Só que olha o enunciado. Considerando o disposto na Lei 8.112. Bem, de acordo com a Lei 8.112, são só essas duas hipóteses mesmo. Então, correto. Vamos ver como é que ficou? Verdadeiro, 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 falso e verdadeiro. Letra B de bola. Ok, pessoal? Força, garra. Nos vemos por aí. Grande abraço.